E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cultura 21. Uma grande alegria poder estar aqui contigo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de toda a nossa programação, não somente do podcast na segunda-feira, mas por toda a nossa programação, nossos programas, vídeos que nós deixamos aí no YouTube para fazer Deus bem pertinho de você. Participativo dos comentários, não apenas assiste, mas realmente comenta, como se você estivesse aqui sentado à mesa junto conosco, participando, porque esse é o propósito do nosso podcast, é capacitar, preparar você para ser um embaixador do reino. E hoje nós temos aqui, mais uma vez, não apenas um, mas dois convidados. Mas antes ainda de nós apresentarmos os convidados, nós temos hoje ainda uma surpresa, diferente dos outros podcasts, que nós temos plateia. Eu vou pedir para o pessoal que está aqui fazer barulho para você poder escutar eles. Bate palma aí. Então hoje nós temos aqui auditório também, vai ter reação, vai ter participantes aqui ao vivo. Mas nós queremos já dar as boas-vindas aos nossos participantes de hoje, Ana Maiká e Léo Monteiro. Sejam bem-vindos. Uma salva de palmas a eles. Foram os convidados mais aclamados aqui no estúdio, foram vocês. Os únicos. Então sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Obrigada, muito obrigada pelo convite mais uma vez, né, Bernardo? É uma alegria estar aqui. Enfim, boa noite aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. E tamo aí hoje, né? Boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite, Ana e Bernardo. Espero que a gente tenha um podcast bem produtivo, trocando nossas experiências. Amém. Se você quiser, eu vou depois pedir já para eles se apresentarem, mas se você quiser conhecer um pouco mais da Ana em específico, você pode assistir um dos nossos episódios da primeira temporada que nós tivemos. Não lembro qual foi, mas foi nos primeiros episódios. Quarto. Isso. Até um corte dela viralizou lá, falando sobre paternidade, né? Ficou famosa. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais da história dela também, você pode ver os outros episódios. Mas então vou pedir, então, como a Ana já se apresentou e já contou a história dela em outro episódio, vou pedir pro Léo poder se apresentar, contar um pouco da história dele, enfim. Beleza. Me chamo Leonardo Monteiro, eu tenho 17 anos, eu sou católico de berço, sempre tive muita influência da minha família, principalmente da minha avó, que era catequista. Fiz a comunhão, fiz a crisma, participava do Onda também, em 2017. Foi ali meu primeiro encontro que eu tive com Deus, né, naquela fase de infância que a gente ainda está engatinhando na fé. E a partir dali, teve a minha crisma também, que foi muito importante para mim, que ali que eu decidi que ia ser um jovem de Cristo mesmo. Só que daí chegou a pandemia, foi um tempo bem complicado. E daí, posteriormente, em 2021, eu tive a experiência do Remo, enquanto eu era do Onda ainda. E daí, em 2021, eu conheci a comunidade. E a partir daí, eu me apaixonei, acabei saindo do Onda também. E venho trilhando esse caminho desde 2021 na comunidade. E tu és de Novo Hamburgo? Novo Hamburgo. Natural de Novo Hamburgo? Sim. Sempre ali da Rondônia? Rondônia. Sempre ali vizinho da Luana e... Do Léo Lemos, do Henrique. E quando a gente poder... Enfim, depois a gente vai falar mais sobre o Adorar, sobre o Worshipers, enfim, né? Mas como que foi o teu primeiro encontro, assim? Como que tu lembra? Se tu lembra como foi, enfim, onde foi? Como que tu lembra desse momento? Certo. Como eu falei, eu participava do Onda e eu não tinha muita ciência, né? Como a gente ainda é criança no Onda, a gente tem ali nossos momentos bons, mas eu não tive de fato uma experiência que foi uma mudança de vida, sabe? Eu vivia às vezes muito uma vida mundana e uma vida dentro da igreja. E daí eu acabei tendo Remo, só que eu tive uma experiência, só que como era um tempo de pandemia ainda era muito complicado, sabe? E daí, logo quando eu conheci a comunidade, eu vim na Worshipers Conference de 2021 que a Tainá tava aqui. E eu achei bem estranho, né? Porque... Foi teu primeiro evento da comunidade? Sim, exatamente. Eu vim a convite de uma amiga minha. E daí, a partir dali que eu comecei a me decidir que eu queria viver para Cristo mesmo. E foi um encontro bem marcante, porque eu nunca tinha visto nada igual. Porque eu sempre só conhecia o Onda, né? Eu não conhecia, nem sabia o que era comunidade, nem sabia o que era louvor, adoração, essas coisas. E até eu me lembro quando eu tava no Worshipers Conference, eu pensava, o pessoal tava falando, né? Ah, Deus Emanuel, tipo, o que é isso, sabe? Eu não sabia nem o que era a comunidade. Que Deus é esse, Emanuel? Tipo... E daí, a partir dali, eu comecei a ter a minha primeira experiência, comecei a ir nos Worshipers também e posteriormente no Adorarte.
o que foi que tu lembra, assim, que foi um grande diferencial? Porque, como tu disse, tu já participava, né? Enfim, já tinha feito comunhão, crisma, já participava de um movimento, já tinha uma certa proximidade com a igreja. Mas, como tu disse, esse retiro foi um divisor de águas, né? Uhum. Se tu puder partilhar um pouquinho não sei, talvez foi um momento de oração, o que foi que tu acha que ali foi diferente, assim, sabe? Sim. Bom, eu acho que foi muito pela questão da profundidade. Por causa que quando a gente tá no onda, a gente tá iniciando nossa caminhada de fé e é uma coisa mais pra criança mesmo. E a partir do momento que tu vai crescendo, tu vai amadurecendo, tu precisa de mais pra tu se manter na fé. E foi isso que eu encontrei aqui na comunidade. Eu encontrei um mais profundo, encontrei uma experiência maior com Deus. E foi a partir daí que eu comecei, entende? A partir dessa experiência com Deus que eu quis realmente me converter, entende? Sim, entendi. E depois disso, o que muda? Se muda alguma coisa pra ti a partir dessa experiência, né? Eu acho que a principal coisa que mudou foi o meu jeito de falar com Deus. Por causa que a gente faz as orações prontas, né, e a gente tem que fazer isso, como o terço, por exemplo, mas eu só fazia essas, tipo, eu não tinha intimidade com Deus ali de falar, conversar de fato com Deus. E a partir do momento que eu tive a minha experiência aqui dentro da comunidade, também com a renovação, eu comecei a entender que eu precisava ter mais intimidade, eu precisava ser alguém íntimo de Deus e não apenas uma pessoa que, ia ali e fazia minhas orações por obrigação, por exemplo. E e foi mais ou menos isso. Mas como que isso se apresentou pra ti? Porque foi alguém que te disse realmente? Foi, não sei, uma experiência que tu teve? Foi algo que, tu foi se percebendo? Como que aconteceu? Porque hoje, olhando assim, é mais fácil da gente definir como foi, denominar cada uma das situações, né? Sim. Mas muitas vezes no início, e talvez até algumas pessoas que estão aqui com a gente, não não perceberam ainda isso, né? E talvez até já estão nesse caminho ou não. Como que foi pra ti, assim, tipo, como que tu se percebeu? Como que tu percebeu isso tudo? Bom, eu lembro no domingo quando eu cheguei em casa depois da Worshipers Conference, eu percebi que eu precisava mais. Se eu quisesse ser um jovem santo, alguém que vivia realmente a igreja, eu precisava de mais. E eu não estava encontrando esse mais, sabe, anteriormente. E foi como tu disse, Mas desculpa, era um desejo que tu sentia era um desejo. de ser mais, Sim, de ser mais próximo de Deus. exatamente. Eu não estava me contentando mais com aquele jeito que eu estava vivendo, sabe, no superficial, digamos assim. E A daí partir de uma experiência que tu teve, não que alguém disse que tu precisava ser mais. foi a partir de uma experiência, de uma vivência que eu tive na Worshipers Conference. E daí aquele domingo de noite eu lembro que eu cheguei em casa, que eu desliguei a luz, me ajoelhei no chão e comecei a clamar o Espírito Santo ali. E daí foi a partir daquele momento que eu comecei a realmente ter Deus como íntimo da minha vida, sabe, não apenas uma pessoa ali que eu rezava por obrigação, sabe. E era então um anseio do teu coração de buscar mais e Deus se revelando mais a ti. Exatamente. Entendi. Muito bonito, que legal, né? Porque, enfim, às vezes a gente vê as pessoas e não conhece assim o Uhum, testemunho mais íntimo dela, né? Não conhece como foi. Por exemplo, eu não imaginava que era no Worshipers Conference, uhum. que tu tinha vindo a primeira vez na comunidade. Eu achava até que já fazia mais tempo, não imaginava que era ah, agora não, sem ser essa outra conferência, né? Achava que era mais tempo. E tu, Ana, e como tu já falou sobre ti, né, na tua particularidade, Uhum. como que tu, não sei, se percebe nisso tudo, nesse movimento de ver jovens, né, se entregando a Deus, ver jovens buscando mais a Deus e tu tá ali no meio no sentido de ser também canal da graça de Deus àquelas pessoas, participando desse mover do Espírito, enfim, como que tu vê tudo isso? Pra mim é muito engraçado, porque, enfim, quem já assistiu outro podcast sabe que por muito tempo da minha vida eu comecei a vir no Worshippers e participar, fiz o Adorarte, coisa e tal, e eu olhava para as pessoas que estavam aqui na frente, eu via a graça de Deus acontecendo e eu tinha o desejo de ser aquilo. E hoje. Aham, obrigada, por favor. E hoje tipo, eu faço parte disso. Hoje eu estou ali à frente, então é muito
doido para mim olhar e ao mesmo tempo é muito legal de ver o Léo falando isso, porque um dia eu já fui assim, sabe? Um dia eu também fui essa jovem que chegou em casa e teve vontade de algo a mais e não sabia e começou a buscar e hoje hoje a gente tá aí, né? Então, realmente para mim é um sentimento de, poxa, Deus realmente age na nossa vida, sabe? Deus realmente usa aqueles que são improváveis. Para mim, isso seria algo impossível de se realizar. Para mim, eu nunca iria estar na frente de algo, eu não estaria, sei lá, pregando, sendo líder de jovens, estando ali no meio deles. Para mim, na minha cabeça, isso era surreal para mim, era algo muito acima de mim. E eu vejo hoje que Deus, ele realmente, ele chama os improváveis, ele chama as pessoas que a gente não imagina que vai levantar, sabe? Que o mundo não imagina que vão se levantar. Então, realmente isso é muito incrível assim para mim, sabe? Esse testemunho de escutar eles e ver que, poxa, se Deus fez em mim, Deus também pode fazer em vocês, neles, em todos que estão aqui também. E, Léo, como que depois então desse momento de encontro, né, vamos dizer assim, de real conversão, né, porque nós podemos muitas vezes caminhar com Deus, mas sem saber que é Deus, né, como os discípulos Uhum. de Emaús, por exemplo, que estavam ao lado de Jesus e não sabiam que era Jesus ali, e depois que eles foram perceber que ali era Jesus, né. Muitas vezes na nossa caminhada dentro da igreja pode acontecer isso conosco. A gente tá caminhando, tá vivenciando, tá participando de encontros, de retiro, mas nem sabe quem é Jesus ou não tem um real encontro, né? Por vários motivos, como tu disse, talvez eu não tinha a consciência ainda necessária pela imaturidade própria da idade, Uhum. né? De criança, enfim. Mas o que depois disso, depois desse encontro, como que foi acontecendo as coisas? O que que tu lembra assim de marcante também, de mudança, de alegria, de luta? Bom, eu tive ali minha experiência nessa conferência e eu fiquei digamos assim, na igreja até mais ou menos ali maio de 2022, porque daí depois eu acabei me desvirtuando de Uhum. verdade. Por uma série de fatores que aconteceram, eu acabei perdendo minha avó, acabei me revoltando, digamos assim, sabe. E daí eu fui viver, né. Sim. E daí aí que tá o erro. Eu sabia que eu estava no erro, só que eu mesmo assim continuava. Tipo, eu sabia, eu fazia as coisas erradas, e daí eu já pensava: "Tá, eu preciso me confessar", eu ia me confessar, só que eu não estava arrependido, entende. E daí eu fui vivendo assim, e eu tive grande influência, de pessoas do mundo pra fazer isso, sabe. Eu acabei me envolvendo com gente errada, mas eu também tive influência de gente da igreja pra eu voltar. Sim. Ali, acho que foi no cerco de 2022, 2022, que o Gustavo e o Matheus, eles me trouxeram, no caso, e ali tem uma coisa que me marca muito, que eu vim na missa de quarta, e veio uma pessoa orar por mim e falou que eu estava assim, que eu não estava deixando Deus fazer o que ele queria na minha vida, sabe. Eu estava me protegendo de certa forma. Talvez por feridas, por alguma coisa que aconteceu comigo, entende. E daí eu vim na missa de domingo e o pessoal estava oferecendo oração, até consta no meu testemunho no Adorarte. E daí o Henrique, ele vai orar por mim e ele me fala: "A única coisa que eu posso fazer por ti é chorar". E aquilo me marcou muito, porque eu tinha tanto me destruído, me afastado tanto de Deus que eu não conseguia mais voltar, entende. E eu não, nem eu consegui chorar naquela hora, porque pra mim era indiferente o que ele pensava, enfim. E daí a partir daquele momento eu precisei: "Beleza, eu preciso voltar pra casa". E daí eu tive grande influência do Gustavo, do Matheus, de outros amigos, que eu tinha de outras religiões, mas também que me ajudaram muito. E daí chegou a Adorar-te do ano passado. E foi a partir daquele momento que eu decidi: "Tá, eu preciso tomar uma decisão, ou eu sou 8 ou 80". E daí naquele Adorar-te eu tomei a decisão de voltar e de ser um jovem de Deus mesmo. E a partir desde então eu continuei. Por mais que aconteceu, algumas coisas, que, né, fogem do nosso controle e que a gente não estava previsto, que me deu vontade de sair da igreja de novo, mas daí eu tenho que agradecer também os meus amigos, porque foram eles que me manteram, sabe. E é por isso que a gente tem que ter também amizades da igreja, porque quando a gente quer cair, é eles que vão levantar a gente de novo, sabe. E a partir desde então, eu só fui crescendo na fé. Ano passado também, graças a Deus, eu consegui fazer a minha consagração, à Nossa Senhora, no caso.
e é só sucesso de cá pra lá. Sim. E como que talvez tem algumas pessoas que podem estar nos escutando que estão nesse momento, né? O quão difícil foi para ti o dar esse passo de voltar, né? Porque muitas vezes é difícil realmente dar o primeiro passo de vir à igreja, né? Mas eu imagino que seja muito mais complicado o passo de voltar também, Totalmente. né? Porque, sobretudo nesse exemplo que tu nos deu, tu saiu de um lugar e tu voltou para esse mesmo lugar. Porque para participar da igreja, a gente pode participar em outros lugares, Uhum. né? Então, por exemplo, tu poderia ter, sei lá, vindo aqui na comunidade, feito teu encontro, se afastado e voltar a participar lá na tua paróquia. Uhum. Mas tu volta a participar na comunidade, aonde talvez algumas pessoas te olhavam e diziam, bah, olha, sei lá, o que o cara estava fazendo e agora tá aqui de novo. Ah, ou talvez não aconteceu isso, né? Eu tô dando alguns exemplos que Uhum. podem ter acontecido. Mas como que foi isso? Porque talvez as pessoas pensam isso, poxa, como que eu vou voltar? Fulano sabe o que que eu tô fazendo, sabe o que eu tô fazendo de errado. E daí eu vou lá pedir ajuda para ele. Ele sabe que eu já tive um encontro com Deus, me afastei, tipo, eu tenho vergonha, até gostaria, até quero voltar, mas, poxa, a vergonha não me deixa. Uhum. Bom, eu acho que a gente faz muito isso que tu citou. Talvez por preconceitos nossos, a gente acaba julgando uma pessoa sabendo que, por exemplo, ela tá no pecado, mas a gente não deve julgar a pessoa dessa forma. Eu acho que, nessa geração a gente precisa olhar com mais carinho para as pessoas, porque a gente também já foi uma dessas pessoas que estiveram no erro e mesmo assim teve pessoas que nos acolheram. E bom, eu voltei para o mesmo lugar porque eu sabia que esse era o meu lugar, entende? Eu sabia que aqui na comunidade eu teria esse profundo que eu precisava de novo, Sim, porque não era simplesmente, não quero ser preconceituoso, pelo amor de Deus, mas que ia ser um movimento que ia me segurar para eu viver uma vida de santidade, entende? Então eu voltei por causa da profundidade e eu sabia que aquele vazio que eu sentia, ele só seria preenchido quando eu estivesse aqui dentro. sim, E foi a partir daí que eu voltei. entendi. Se o Bernardo me permite fazer Não, uma pergunta. fica à vontade. Eu ia dizer, eu tô fazendo pergunta para ele, porque a gente já teve um episódio que foi só teu, daí conhecer um pouquinho mais dele. Claro. Mas tu fica à vontade para falar, perguntar, me Mas, entrevistar também. Léo, eu queria te perguntar, como que foi assim tu voltar para a comunidade? Como que foi essa tua acolhida aqui na comunidade? Porque às vezes a gente que tá aqui dentro, né? A gente que tá à frente das coisas, a gente pensa muito naqueles que nós queremos alcançar, mas Uhum. às vezes a gente acaba esquecendo daqueles que estão voltando para casa do Pai. E eu lembro até que na Worshipers Conference de 2022, se eu não me engano, que foi lá em casa, a gente falou sobre essa volta da casa do pai. A gente falou do filho que nunca foi embora, do filho que estava ali com o pai também, sabe? Mas que precisava voltar para os braços do pai. Então, como que foi assim essa tua acolhida mesmo das pessoas, tipo, de da comunidade, do worshipers ali te acolhendo de volta? Como que tu sentiu isso assim na tua vida? Teus amigos até mesmo? Perfeito. Eu acho que o tratamento não mudou. Até como eu citei que eu tinha vindo no cerco quando eu ainda estava no mundo, digamos assim. E eu lembro que a Lino veio e me falou que eu podia contar com ela e que ela me amava. Pra mim era uma coisa que, tipo, sabe, não fazia sentido porque eu nem era próximo dela, mas mesmo assim ela foi um apoio pra mim, sabe? E o tratamento não mudou, tanto que eu continuei amigo, por exemplo, do Henrique, que era uma pessoa que sabia das minhas vivências também. O Matheus era uma pessoa que sempre me chamava em 2022, quando eu estava no mundo. Ele ficou bravo aquele ano comigo. Mas eles sempre me tentaram puxar, sabe? E é isso a importância da amizade, como eu falei anteriormente. Porque sem amigo a gente é muito mais fácil a gente cair. E, bom, é mais ou menos isso. Ana, se tu puder falar um pouquinho mais nesse sentido também, dessa amizade, acho que o Léo já falou um pouco, se tu puder aprofundar um pouco mais também, dando o teu lado, da importância de nós termos esses amigos, né? Porque o Worshippers hoje também é um grupo de amigos, né? E a gente sempre prezou muito para que isso acontecesse. Então, não é só a sexta-feira. A sexta-feira, na verdade, ela é consequência de algo que a gente já faz todos os dias, ou faz depois do grupo,
mas o grupo ele acontece, né? Por conta de todo o resto. O grupo ele é uma celebração de tudo aquilo que a gente já vive, de toda a oração que a gente vive, de toda a partilha que a gente vive, de toda a comunhão que a gente vive. Então, se tu puder falar um pouco também sobre essa questão de amizade, de corpo. Falando, eu gostaria um pouco de falar um pouco do meu começo, assim, sabe? Isso me lembra muito do meu começo. Eu lembro que eu entrei pro Worshippers e, sei lá, era meia dúzia de gato pingado, assim, meus amigos eram 2, 3 ali dentro. E o Worshippers, eu até te perguntei isso, Léo, porque quando eu entrei pro Worshippers, eu não fui a pessoa que me perdi, que fui pro mundo, não. Eu tava na casa do pai, eu sempre tive com Deus, eu sempre tive na igreja, mas eu precisava dessa experiência, sabe? E quando eu entrei no Worshippers, eu me senti parte, sabe? Família. Eu senti ali essa acolhida, sabe? Como se eu tivesse, enfim, encontrado um lugar, sabe? Eu realmente estava tranquila porque eu encontrei o lugar que eu tinha descanso, o lugar que eu tinha amigos. Então, por isso que eu te pergunto isso, porque é muito, muito importante isso pra gente, sabe? Também saber se os outros se sentem assim. E até esses tempos atrás eu estava pregando aqui no Worshippers e eu falava que a gente não vai para o céu sozinho. A gente dificilmente a gente consegue ir para o céu sozinho e sem ninguém e sem a ajuda de ninguém. Por quê? Porque é uma caminhada que tu precisa de esforço e que se tu tá sozinho, as chances de tu cair durante essa caminhada, durante a saída para o céu é muito maior. Poxa, nem a gente fala, né? Nem Jesus quis ficar sozinho. Jesus teve os seus amigos, Jesus teve aqueles que ele andou, aqueles que ele caminhou, aqueles que ele teve intimidade, aqueles que ele partilhou, que ele ceiou, que ele jantou. E é interessante porque se até Jesus teve isso, por que a gente vai se privar disso, sabe? Por que a gente, na nossa ignorância, vai achar que nós vamos conseguir sozinhos e que só nós e Deus basta, sabe? Não, nós precisamos desses amigos justamente para quando a nossa vida ela começar a cair, quando a gente começar a desanimar, um dos nossos amigos puxar a mão e dizer, não, vamos caminhar porque eu tô contigo. E a gente vê isso na palavra de Deus, né? Tem aquele episódio épico do paralítico que, cara, ele não consegue andar, ele tá deitado numa maca, ele não consegue andar. Jesus está no meio da multidão, dentro de uma casa lotada, não tem espaço para entrar, não tem nada. E o paralítico, a única coisa que ele consegue fazer é ficar ali deitado naquela maca. Só que aí, nesse cenário todo, entram os amigos do paralítico. Aí os amigos do paralítico levam o paralítico até Jesus. E como que eles fazem isso? Não tem espaço para entrar. Eles tiram, a gente diz, né, arrancam o teto da baia, eles tiram o teto da casa, tiram o telhado e descem aquele amigo paralítico. Gente, eu fico imaginando essa cena, deve ter sido muito engraçado, né? Jesus aqui pregando, não sei o que, do nada olha assim pro lado, um paralítico descendo. Mas aí começa a descer aquele amigo e aproxima o amigo de Jesus, sabe? Sim. Então, para mim, esse evangelho, essa passagem é a que mais representa a amizade. A amizade é isso. É quando a gente está deitado numa maca, paralítico, que não consegue andar. Os nossos amigos vêm, arrancam o teto da baia e nos aproximam de Jesus, sabe? Ser amigo em Cristo, ser amigo dentro do Worshippers, dentro da comunidade, dentro da igreja é isso, é aproximar os seus amigos de Jesus quando até eles não conseguem chegar, é levar, é carregar. E se for preciso, carregar no colo mesmo, né? Sim. Falando já sobre essa questão de amizade, acho que a gente pode entrar um pouco já sobre a questão do Adorarte, né? Como que estão as expectativas, os planejamentos, enfim. Eita Deus. Quer começar, Léo? Ontem mesmo a gente estava em reunião, né? Hoje já tem uma de novo. Estamos cheios. Mas as nossas expectativas estão realmente altíssimas, né, Léo? Eu não sei dizer assim, mas até a gente estava falando, agora que fez um mês para Adorarte, a gente estava conversando, e esse mover dessa nova geração, dessa segunda geração do Worshippers, ela é um mover maior, né? A gente até falava ontem um pouco da unção dobrada de Eliseu, né? Parece que é isso, sabe? Que Deus está derramando uma unção dobrada. E aí a gente falava sobre ser
ter essa expectativa de ser o maior Adorarte da história. E é engraçado porque todo ano é assim, né? Todo ano a gente diz, não, mas esse é o melhor Adorarte que teve, esse é o melhor Adorarte que teve. E que, olha, glória a Deus por isso, que seja ano após ano assim, né? Que ano após ano seja o melhor Adorarte que teve, porque Deus, ele sempre aumenta, ele chega nas nossas expectativas, aumenta, e no próximo ano ainda mais. Então, realmente, as nossas expectativas para esse final de semana, para esse Adorarte, está muito alto. Até tem várias novidades aí que nós estamos planejando, né, Léo? Então, ainda mais dá um frio na barriga por causa disso, assim, sabe? De a gente também mudar algumas coisas que são feitas, enfim. Fala aí. Bom, como a Ana falou, eu também coloco muita expectativa, principalmente nessa questão que a Maiká falou sobre a nova geração da comunidade. Isso foi através de uma palavra, né, que a gente teve, e eu lembro que o Nicolas falava isso na vigília do cerco do ano passado também, que a gente era... Na vigília do Worshippers, né, que a gente tava. Eu tava no... Ah, na de domingo É. também. Ele falou que a gente era a resposta de muitas vocações que a comunidade pedia. E a partir dali, a gente começou a enxergar isso de certa forma como diferente, que a gente precisava tomar um passo adiante. E tanto que a gente até criou um grupo no WhatsApp falando que vamos fazer evangelismo, vamos fazer tudo. E bom, eu coloco muita expectativa nisso porque Deus, ele tem pressa. Porque ele nos chama sendo jovens ainda. Se a gente vê a organização, eu e o Gustavo acho que tem 15, eu tenho 17. Então, Deus, ele tem pressa para fazer as coisas. E ele não precisa de gente pronta. A gente não é os melhores porque tá fazendo isso, a gente é os piores, na verdade. Mas Deus, ele quer a gente disposta, que realmente pague o preço por isso, e que mesmo esteja cansado, que vá lá motivar no grupo, que nem a gente estava falando ontem, para que a gente consiga fazer com que esse seja o maior adorarte da história, e que o máximo de pessoas possíveis possa voltar para Jesus nesse retiro, entende? Sim. E eu acho também que o Adorarte, ele tem tanta essa expectativa sobre nós, porque ele foi o grande impacto da nossa vida. E eu acho que dos três que estão sentados aqui na mesa foi assim, esse grande impacto com Jesus. E quem vive isso, quem tem essa experiência dentro da Adorarte, ou enfim, onde for, essa pessoa, ela quer que as outras provem disso também. Então, essa expectativa também que gera em nós, dessas outras pessoas terem aquilo que nós também provamos, sabe? Aquilo que eu provei dentro da Adorarte, aquilo que eu vivo dentro do Worshippers, eu quero também que os outros vivam, que os outros possam provar disso também. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, da Adorarte, né? A nossa história sendo passada para os outros. Alguém tá morrendo atrás. Nossa plateia tá... Ali. Mas estão bem, o pessoal tá ali, mas tá tudo bem, eu acho. Ainda está se movendo. Mas talvez para quem está escutando não sabe o que é o Adorarte, né? A gente começou a falar sobre, mas a gente não falou o que é propriamente. Fala aí, Léo, o que é o Adorarte? O Adorarte é um retiro para jovens. Mas é basicamente isso, né? É um retiro que tem muita unção, tem muita festa, tem muita juventude, tem muita alegria, muita energia. E é isso. O Adorarte, ele vem de encontro com o carnaval, né? Justamente por conta disso, para resgatar aqueles que estão fora e trazer essa alegria também, mostrar que ser da igreja não precisa ser uma senhorinha de saiazinha, com um coquezinho, com um terço na mão. Não, ser da igreja também pode ser jovem também pode ser de Jesus. Então, o Adorarte, ele vem como resposta a isso, sabe? Então, ele é um final de semana, que acontece ali no final de semana de carnaval, esse ano, dia 9, 10 e 11 de fevereiro. E ele é aberto para jovens de todas as idades, quase, né? De 14 a 35 anos. E, enfim, é um final de semana de experiência, né? Com Cristo. A gente vai conversando aqui, mas eu vou abrir, se alguém quiser depois fazer alguma pergunta, pode vir aqui, me sussurrar que eu faço para eles. Se quiser, se não quiser, pode só aplaudir. Acho que a gente fica só com os aplausos mesmo. Mas se vocês puderem contar, talvez, alguns testemunhos da Adorarte também para o pessoal
conhecer um pouco mais daquilo que já aconteceu, daquilo que é, né? Acho que a gente tem tantas histórias bonitas assim para contar. E pode ser de vocês ou pode ser de outras pessoas também, né? Olha, eu acho que. Gente, de verdade, eu tava pensando agora quando tava falando, tem muita gente, né? Meu pai do céu, tem muita gente com testemunho muito forte, assim. Mas eu acho que o que mais me impactou, assim, da história do Adorarte foi o primeiro Adorarte que eu trabalhei, de 2019, acho que foi. Lá de Dois Irmãos. 19. E eu já falei isso para ela também, e já falei em público, mas o testemunho que mais me impactou, assim, de todos os Adorartes foi o da Tami. Tami, uma grande amiga nossa, é amiga da comunidade também, hoje é mãe de um nenê, coisa mais fofa, grandão, e ela tinha uma vida totalmente longe da igreja, ela não queria saber, e ela foi para Dorarte por causa de um jogo, para jogar. Ela foi para Dorarte. E foi porque tinha comida de graça, porque tinha bebida de graça, porque era um final de semana de festa e ela ia poder jogar com os amigos. E aí ela chegou no Dorarte e eu lembro que na sexta-feira do Dorarte deu a hora de dormir e chegou uma outra menina da organização que estava trabalhando ali com a gente. Ela disse assim: Ana, eu preciso de um banho. Só que na sexta-feira não tem banho na Dorarte. Sim. Aí eu falei assim, tá, como assim tu precisa de um banho? Não, eu preciso de um banho, eu preciso que uma menina vá tomar banho. Eu falei, não, mas não tem como ela tomar banho, porque se ela quiser tomar banho, todas vão querer tomar, não sei o quê. E aí chegou a Tami assim, eu lembro a Tami, pra quem conhece ela, pra quem não conhece a Tami, gente, a Tami, ela é grande, forte e braba. E eu sou baixinha, magricela, brava também, mas enfim. Aí ela chegou assim, e ela falou assim: se eu não tomar banho agora, eu vou embora. Eu pensei, meu Deus, mas falando assim comigo, pode ir, abra aqui o banheiro pra ti, se quiser eu abro o chuveiro e te dou uma toalha, querida. Mas aí eu lembro que ela falou isso, que queria tomar banho, senão ela ia embora, e ela tava muito nervosa naquele momento. E aí eu falei, não, então tá, vamos, levei ela lá tomar banho, coisa irada. E aí depois no domingo ela chegou e ela falou assim: muito obrigada por ter me dado um banho. Porque se eu não tivesse tomado banho na sexta-feira, eu teria ido embora. E eu passaria o resto da minha vida arrependida por não ter vivido o que eu vivi aqui no Adorarte. E o Adorarte para ela foi a chave que virou na vida dela. O pessoal da comunidade conhece o testemunho dela e como foi difícil passar por tudo que ela passou. Sim. Mas ela, depois do Adorarte, ela tomou uma decisão ali. E ela não voltou atrás. Ela não decidiu voltar à vida antiga, não nada disso. Não decidiu voltar à vida de pecado. Ela tomou a decisão e seguiu firme em Jesus. Então, para mim, ela, assim, é surreal o testemunho dela. Eu lembro que quando ela deu lá no domingo, eu tava lá atrás e eu pulava que nem doida lá atrás. E eu falava, eu abraçava até a tia Ana, tava comigo, eu abraçava a tia Ana e falava, tia, só por essa guria, eu nem sei quem ela é, mas só por essa guria, tudo que a gente fez, todo o esforço que a gente teve, valeu a pena, todo o dinheiro gasto, tudo que a gente fez, eu faria tudo só por causa dela, sabe? Se não tivesse ninguém, mas só ela aqui, só ela entregasse a vida por Jesus, eu gastaria o mesmo dinheiro, sabe? Faria tudo, exatamente do mesmo jeito, só por causa da vida dela. E aquilo me impactou muito, sabe? Me deu muito a vontade de continuar fazendo isso por outras pessoas, por outras vidas, por outras Tamis que viriam, por outros testemunhos que viriam. Enfim, para mim esse é o mais forte, assim, o que mais me impactou. Viu? Tomem banho, banho salva. Fica a dica para os próximos aí, coordenadores de Adorarte. Tomem banho, banho salva. Deixem as pessoas tomar banho. Bom, eu vou contar um pouco do meu, porque eu não conheço de muita gente, né? Eu só participei de 2 Adorartes. E o meu foi essa volta para casa, como eu estava falando. Porque eu vivi uma vida desregrada, que eu senti um vazio existencial muito enorme. Porque por mais que eu tivesse, por exemplo, bem na minha área profissional, a minha área espiritual estava muito ruim. Eu sentia que eu precisava voltar, e eu tinha certeza que eu ia voltar para os braços do Pai naquele Adorarte.
Tanto que a Lina, ela tinha me convidado para fazer parte da comunicação, porque ela sabia que eu já trabalhava com marketing. Então ela tinha me convidado e eu falei para ela: Lino, eu te agradeço, mas eu não vou aceitar, porque eu sei que eu preciso me curar, e eu sei que é nesse Adorarte que eu vou me curar. Amém. E daí, logo na sexta, na primeira música que o louvor tocou é aquela... Eu procurei em outros lugares. Não vou cantar porque eu sou terrível cantando. Gente, o Léo, ele tem uma história com o Ministério de Louvor que a gente ainda vai botar o Léo cantar. Tem até um vídeo dele já fazendo teste pro Ministério de Louvor. Não dá, tá louco? E essa música retratou muito o que eu tava vivendo. Que eu tava procurando preencher aquele meu vazio nas coisas do mundo, em pessoas. E foi ali que eu vi que eu precisava voltar e, de fato, tomar uma decisão. E como a Meca falou, a Tami, ela tomou uma decisão. E se a gente pegar muitas das pessoas que hoje são convertidas, ou até os profetas, eles precisaram tomar uma decisão. Então, se a pessoa fica meio para cá, meio para lá, ela não vai para lugar nenhum. Sim. Então, talvez hoje algum jovem que esteja assistindo a gente e ele se encontra nessa situação. E é preciso a gente tomar decisões na vida para a gente ir para frente. Sim. Porque, como fala a Bíblia, Deus ele vomita quem é morno. Então, ou a gente é 80, ou a gente é 8, no caso. Sim. E nesse Adorarte eu decidi que, a partir dali, a minha vida não seria mais a mesma, entende? Até o tema vocacional do ano passado, né, foi esse. Quando o coração, ele arde pelo Espírito Santo, os pés se colocam a caminho, ou seja, os pés, eles tomam essa decisão de seguir o evangelho. Então, eu acho muito, muito bonito isso, assim, sabe? Dessa decisão que a gente toma e que é uma coisa tão forte, sabe? Mas como a gente falava antes, a gente não tem os amigos. A gente toma a decisão ali naquele final de semana e morre, sabe? E passa, e aí a gente volta, tudo normal. A gente precisa dessa amizade, dessas. E eu lembro que no teu testemunho do Adorarte do ano passado, tu falou muito sobre isso, sobre os teus amigos, sobre aqueles que estavam ali contigo, sabe? Isso é muito bonito também, essa decisão. Se a gente puder falar um pouquinho. Isso, essa porta tem que fechar, Nicolas. Essa mesmo. Tu bateu agora. Mas, enfim, a gente sabe que aquilo que a gente faz na Adorarte tem sempre um propósito, né? Tem uma motivação de por que ser assim, por que ser assado, por que fazer isso, não fazer aquilo. Mas o que vocês têm sentido de direção de Deus para esse ano? A gente já ficou sabendo o local também, né? Já foi ali liberado esse spoiler. Se vocês puderem também falar, não sei se já tem o direcionamento de Deus como palavra para esse Adorarte, enfim. De primeira mão, né, Léo? A gente ainda não postou nada, a gente ainda estava segurando um pouco. Mas o direcionamento que Deus nos deu esse ano foi até, peguei aqui, deixei marcado, né, para não fazer feio. Procurar a passagem lá atrás, sei lá. Mas foi de Isaías 62, onde Deus ele tá revelando ao profeta e até o título aqui fala, né, o canto de alegria por Sião. E aí o final dessa profecia que Deus derrama, ele diz ele diz assim: o teu Salvador está chegando, com ele vem tua recompensa, à frente dele suas conquistas, eles serão chamados povo santo, gente que o Senhor resgatou. Então, o direcionamento que Deus nos dava era esse, sabe? Que esse pessoal, essa gente, essa nova geração que está vindo, vai ser esses resgatados do Senhor, esses que o Senhor está resgatando, o Senhor está chamando um por um. E aí, até ontem nós orávamos sobre os resgatados, né? Sobre esses que o Senhor lança a rede e puxa, sabe? Então, o direcionamento que Deus está nos dando para esse ano é isso, é os resgatados do Senhor, é aqueles que o Senhor está chamando e está puxando, mesmo que sejam improváveis, mesmo que não sejam vistos, são esses, mesmo que até sejam os piores, como o Léo e o Gustavo. Sempre brigo com eles. Mas é esses que o Senhor está resgatando e chamando para ser esse povo santo. E de novidades, o que a gente pode esperar?
Eita, será que a gente pode dar Que é spoiler? líder? Ai, meu Deus. Deixa eu pensar aqui o que a gente pode falar para não contar tudo, né? Olha, de novidade, eu acho que o pessoal pode ir com muita expectativa para encontrar uma maneira de encontrar Deus diferente nesse retiro. A gente é o que a gente mais está pensando fora da caixa, né? Assim, uma forma de encontrar Deus diferente, no sentido de não ser sempre a mesma coisa, não ser sempre até mesmo a rotina ali, sabe? Ou até sempre, levanta, senta, agora ajoelha, agora faz isso, agora reza desse jeito. Não. A gente está buscando esse novo de Deus, sabe? Isso que o Senhor tem a nos dar. Então, até esse ano a gente vai poder ver algumas coisas no nosso cronograma de diferentes, para justamente Deus ele poder manifestar esse novo dele através desse diferencial, assim, sabe? Disso que a gente está pensando um pouco fora da caixa, né, Léo? Outra coisa também que a gente tem visto muito, que vem de encontro com o ano do cuidado, é a gente cuidar dessas pessoas que vão no Exato. retiro. Não apenas as pessoas irem lá no retiro e não irem nunca mais na comunidade ou no Worshipers. Então, a gente conseguir fazer essa criação de laço com aqueles que são novos, que a gente faça amizades para que as pessoas se mantenham na igreja, porque no final é tudo baseado nos laços que tu cria. Porque, como a gente já estava falando anteriormente, sem amigos a gente não vai para frente. Até esse ano a gente fez um grupo chamado Promoters, e aí esse grupo foi com o pessoal do Worshippers que que quis participar, né? E esses promoters, eles são responsáveis pela vida desses jovens que vão ir no Adorarte, né? Então, o que acontece? Eles já estão em contatos com esses jovens, já estão criando um vínculo, e aí no o Adorarte a gente diz, né? Vai ser o encontro deles, o encontro onde vai fechar, vai selar, sabe? Então, eu acho que o grande diferencial também desse ano é a gente já estar criando esse vínculo antes com quem vai, sabe? Porque às vezes o jovem, assim, vai, fica sozinho e aí vai sem os amigos, talvez vá até, tipo, sei lá, com 2, 3 amigos, mas eles ficam isolados lá num canto. E o que a gente quer fazer esse ano é que esse jovem que foi. Ô, Rita, Siri. Esse jovem que foi sozinho, ele não fique lá sozinho. Ele já tem esse vínculo de amizade e entenda que é esse amigo que está ali com ele que vai levar ele para mais perto de Jesus. Então, o que a gente está pegando pesado esse ano até é muito providência de Deus, né? Que a gente estava falando de amizade antes e desse caminho de santidade, né? Junto com os amigos. Esse ano a gente está provando bastante disso no Adorarte, de trilharmos um caminho de santidade juntos e não cada um é responsável por si só e vai sozinho para o céu. Não, a gente quer ir todo mundo junto, sabe? A gente quer chegar tudo junto. Então, é isso. Eu acho que o grande, maior diferencial mesmo é esse antes do adorar, sabe? Desse vínculo que a gente está já criando com aqueles que vão, com aqueles que estão conhecendo agora, né, Jesus? Sim. Antes da gente terminar, eu vou pedir para vocês pensarem qual seria o lema de santidade de vocês. Qual frase Eita, difícil. vocês gostariam? Não precisa ser perpétua, né? Pode depois mudar, mas no momento sim. Se vocês hoje fossem canonizados, vocês seriam conhecidos por... Pensa aí, tá? Enquanto eu vou enrolar aqui um pouquinho. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta para eles? Então, para dar mais uma participação, bate palma. Aê! Viu? É real, gente. A plateia aqui é real, não é... Não é fake, não, gente. Não são palmas que a gente bota só na edição, não é verdade. Que nem a Carly, sabe que... o controle? É, o controle do Carly que aperta e dá palma. E bate palma. Enrolei já um pouquinho, pelo menos. A Ana começa daí pra... Sempre a Ana se lasca. Como já é a segunda vez, ela tem que já estar mais pronta. Meu Deus, gente, olha, eu vou contar que eu não tô pronta. Um lema de santidade. Deixa eu pensar. Meu Deus, é difícil? Difícil, Bernardo.
Eu acho que, se eu pudesse fazer um adendo, fazer uma frase também de santidade, eu queria que no meu livro, assim, na capa, tivesse escrito: onde tem fumaça, tem fogo. Que é a Aleluia. minha pregação favorita até hoje. Mas, deixa eu ver. Acho que o meu lema de santidade seria confiança. A minha palavra de vida com Deus é confiança. Quem assistiu o meu outro podcast sabe que por muito tempo da minha vida eu fui muito ferida na minha confiança. E isso influenciou no meu relacionamento com Deus, na minha confiança em Deus. Então, e provar dessa esvaziamento e dessa entrega total a Deus é algo que requer muita confiança naquele que está fazendo todas as coisas. Porque isso foi uma coisa que, sei lá, sempre martelou na minha cabeça. Poxa, é um Deus que eu não vejo, mas que eu vejo pelos olhos da fé, sabe? São Paulo também diz isso. Nós não vemos pelos olhos humanos, mas pelos olhos da fé nós podemos enxergar. Isso requer confiança, isso requer um coração dependente de Deus. Então, o meu lema de santidade seria confiança em ter um coração inteiramente dependente, inteiramente entregue e totalmente disponível ao Senhor, entregue à providência, entregue a tudo. Hoje particularmente, eu vivo isso, né? Se Deus não envia o pão de amanhã, eu não tenho o que comer. Se Deus não envia o pão de hoje de tarde, eu não tenho o que comer. Hoje, na comunidade de vida, eu provo muito dessa confiança em Deus. E, ao mesmo tempo, é muito louco, porque não é certo, tu não tem certeza humana, falando humanamente, tu não tem certeza de que o pão de amanhã vai estar em cima da tua mesa. Mas, assim como diz São Paulo, pelos olhos da fé, pela fé, tu tem a certeza que o pão de amanhã já está em cima da mesa. Sim. Porque Deus, ele já proveu todas as coisas. Então, Deus tem trabalhado muito isso no meu coração. E esse ano de 2024, eu sei que ele vai trabalhar ainda mais. Então, essa é a minha palavra, meu lema. Confiança. De santidade. Gente, uma coisa que eu não falei, né? Esqueci, a Ana também não falou. Que agora ela tem. O Nicolas já falou que ela tem que se apresentar. Que a primeira vez ela estava solteira, né? Agora ela tá namorando. Vamos aplaudir a Ana pela confiança de namorar com o baterista. Ai, que vergonha! Ih, meu namorado tá por aí. É o baterista. É, o baterista. Teve confiança de namorar com o baterista. Olha, Deus trabalhou meu coração mesmo, gente, pra vocês verem. Olha, é isso que Deus faz na vida da gente. Olha o que Deus faz na vida da gente. Eu não era nada. Agora eu sou namorada do baterista. Ai, isso vai ser ao vivo, né? Então, agora eu já enrolei mais um pouco. Não, eu já pensei. Bom, o meu lema seria: Maria e a Eucaristia são um caminho de santidade. Eita glória! Vamos aplaudir de pé, igreja! Eu tô do lado de um santo aqui, gente. Pelo amor de Deus, canoniza aqui, ó. Eu acho que tem até uma frase que diz que a Eucaristia é o caminho do céu, né? É o Beato Carlos Cruz que fala que a Eucaristia é a autoestrada do céu. Isso aí. Exatamente. Se não é exatamente essa frase, é alguma coisa do cima. Exatamente. Bom, se ele me permite mudar a frase, eu adiciono Maria ainda. Porque a gente tem que fazer tudo por Jesus, mas nada sem Maria. Através da intercessão de Maria que a gente consegue fazer as coisas também. E o momento assim, mais esperado da minha semana é na hora da Eucaristia. Quando eu tô na fila da comunhão, eu fico pensando: Jesus, vem ao meu encontro, adentra a minha alma, mas com a intercessão da tua mãe, para que eu seja menos infiel. E eu acho que esse tem que ser o nosso estilo de vida. A gente tem que adorar Jesus, louvar, querer comungar, né? Que é uma coisa de suma importância. E também tem que rezar muito para Maria. E seria mais ou menos isso. Amém. Gente, obrigado. O Léo já tem até foto de santo, né, Léo? Lembra no Worshippers, no Saints Style, Sim, que tu tirou? A gente fez uma série no Worshippers de Santos. E aí o William chamou o Léo para fazer a pose de santo dele. Era com uma bola de futebol no pé. E o que mais? Eu nem me lembrou. Acho que é o celular na outra mão. Tá aí, gente. Quando ele for canonizado, já, a foto já tem a foto aí, o quadro.
Mas, gente, obrigado, né, pela disponibilidade de vocês, obrigado pela partilha, né, a Ana da outra vez, o Léo hoje. A gente sabe que nem sempre é tão tranquilo assim abrir a nossa vida, ainda mais porque depois fica gravado, né? Uhum. Enfim, eu particularmente sou alguém que não gosta muito de falar de mim, né? Do que eu vivi e tal, das minhas experiências, mas a igreja vai dizer isso, que nós precisamos edificar o corpo de Cristo através do nosso testemunho. Quantas pessoas hoje vão ser edificadas pelo testemunho de vocês, pela vida de vocês, vão se enxergar também na vida de cada um, né? Vão dizer, eu também já passei por isso, eu também já fui assim. Ou hoje eu estou assim, então se eu estou assim e essa pessoa encontrou a saída desse caminho, eu também posso encontrar. Então, muito obrigado, realmente. E eu deixo aberto também agora para vocês poderem fazer o convite do Adorarte, as considerações finais de vocês. Fala aí, Tu é Léo. líder. Então, eu quero agradecer de novo o convite, né, Bernardo? Segunda, terceira vez já vou pedir música aqui. Mas, enfim, muito obrigada. É sempre uma honra poder estar aqui, sentado à mesa contigo e partilhando a vida. A gente já compartilha a vida juntos na comunidade de vida, mas poder vir aqui, trocar as ideias, trocar a experiência é muito incrível. Até, não sei se você sabe, mas o Bernardo, há um tempo atrás, ele era o líder do Worshippers, então, quando eu entrei para o Worshippers, ele que estava aqui, ele que estava na frente, então, o Bernardo, ele sempre foi essa inspiração para mim, e hoje, em nome de Jesus, espero que eu possa, assim como o Bernardo influenciou na minha vida, eu possa influenciar na vida de tantos outros. Pela graça de Deus, só graça mesmo. Mas, então, fazendo convite para você, né, pro Adorarte. Nós estamos agora já na reta final das nossas inscrições, então assim, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, corre, criatura. 9, 10 e 11 de fevereiro nós teremos o melhor final de semana. E você pode aumentar suas expectativas, porque vai ser de longe o melhor final de semana da sua vida. Vai acontecer aqui em Novo Hamburgo. A inscrição, ela tem alimentação, transporte, banho. Tem banho. E pouso também, tá? Então você não precisa se preocupar com nada. Como que você pode fazer para se inscrever? Aqui na bio desse vídeo a gente vai estar deixando o link da inscrição, ou também lá na bio do nosso Instagram, do Instagram da comunidade, do Instagram do Worshippers, wp.emanuel. Você pode encontrar o nosso link de inscrição, ou só comenta aqui embaixo que a gente vai estar te chamando aí também. Enfim, só fala eu quero ir no Adorarte que a gente dá um jeito de te encontrar. E a gente te espera nesse rolê de carnaval para nós juntos queimarmos por Jesus. E vamos dar-lhe, né? E vamos dar no Adorarte, né? Já fomos dar, meu Deus, na conferência, agora vamos dar no Adorarte. Então, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo e as redes sociais deles também, para vocês poderem acompanhar aquilo que Deus tem feito na vida deles, né? O Bernardo, mas eu acho que tá esquecendo de uma coisa. Não tem uma coisa que teus convidados ganham, assim. Um presente, gente. É verdade. Já tava, a convidada me... Muito obrigada, Primeiras Bernardo. damas. Gente, meu presente. Obrigado. Eu quero abrir, sabe por quê? Ninguém abre. Nenhum convidado abre. Eu quero abrir pra ver. Dom o que Jaime, é. acho que só. Ele abriu? Não vi. Olha. Um ícone da comunidade, coisa mais linda, Deus Emanuel. E bombons, né? Chocolate sempre é bom. Então, agradecer a nossa loja, a nossa patrocinadora, Seja Emanuel. Temos aqui alguns livros. Jovem Quem És, Como se tornar um líder servidor, Em seus passos que farei Jesus, Bíblia. Temos Bíblias também. Só não tem mais essa aqui. Não tem mais, mas esperem novidades. Nos próximos meses nós vamos estar com novidades na nossa loja, camiseta, Bíblia, enfim. Se você quiser presentear ou nesse início de ano também aprofundar ainda a sua fé, nós temos ali o que você precisa. @Seja Emanuel. Não se esqueça, você é o embaixador do reino, você é responsável por espalhar essa cultura. Link de inscrição, link das redes sociais deles está aqui na descrição do vídeo e eu te vejo na próxima semana.